Ai, amor, então a gente voltou. Eu já botei lá pra subir pro YouTube pra você, tá? Então vem cá comigo. A gente estava falando o quê? A gente estava falando que no princípio da autonomia da vontade, ele se manifesta por três ângulos: o da liberdade de contratar, o em relação ao pacta sunt servanda, da força do contrato entre as partes, né? Que o contrato faz lei entre as partes. E aí a gente entrou no último, que é muito legal e que eu vou te levar numa viagem do tempo. Mas por que eu vou fazer isso com você? Porque na próxima aula, quando a gente falar da estrutura do contrato, eu vou falar para você do plano, daqueles planos do negócio jurídico. Eu vou fazer um outro revival muito legal, porque eu vou precisar dessa informação para te falar da validade dos contratos. Então a gente vai falar do plano de existência, o plano da validade, né? E eu vou precisar dessas informações aqui. Então eu quero ter certeza de que eu te lembrei, tá? Quero mexer aí no seu passado, no seu cérebro e trazer essa memória para mim agora, tá, amor? Então vamos lá. Então eu te disse lá no outro vídeo que o contrato faz lei entre as partes e que o Código de 16 ele não permitia, num primeiro contexto, né, a revisão do contrato, mas ele permitia a anulação do contrato, tá? Se houvesse vício do consentimento. Se a manifestação de vontade das partes, de uma das partes, estivesse maculada com algum vício do negócio jurídico, tá? Então, nessa hipótese, o bigodrudo quadradão do Código de 16, ele permitia a anulação do negócio. Note bem, anulação. Não estou falando de revisão. Revisão é coisa nova, tá? Da década de 90 para cá, tá bem? Código de Defesa do Consumidor trouxe isso pra gente, tá? E o Código de 2002 consagrou definitivamente. Mas eu tô aqui falando para você dos aspectos históricos dos vícios do consentimento, tá? Então tá bom. Então vamos lá, vamos partir para dentro, tá? Vamos partir para dentro. Eu não vou conseguir não fazer essa revisão com você. É uma revisão que é bem longa, tá? É bem longa. Mas eu prefiro fazer assim, tá? Prefiro fazer assim para eu ter certeza do terreno que eu tô pisando, tá? Ih, vai pisar minha luz agora? Vai não. Fé de Jesus de... Ó, segurou a onda, ó. Para de piscar. Eu não vou embora agora. Vamos lá, pega seu vademé, tá? Que eu vou usar bastante seu código, tá? Vou ler bastante para você os dispositivos, porque é uma matéria, amor, que tá no código. Tem um monte de cola legislativa, tá? Então vamos lá. A gente já sabe, já falei 85 vezes para você, que a vontade é o elemento essencial dos atos e negócios jurídicos, né? E que ela tem que ser externada de forma livre, né? Espontânea e clara. Mas tem sempre um mais. É possível que seja identificado que uma das partes não emitiu essa vontade de forma inequívoca, tá? É possível que a vontade dela não tenha sido real. É possível que tenha acontecido alguma falha nessa emissão da vontade, tá? Aí, Neuzinha, eu falo o seguinte para você. O artigo 178, acho que é 178, é 174, acho que é 178.
O artigo 178, ele te dá uma cola legislativa. Quando você ficar com dúvida, o código sempre te ajuda. Quando ele fala lá na parte geral da decadência, e ele prevê o prazo de 4 anos para ação de anulação, tá? Meu marido brigando comigo, dizendo que vai dormir, que não aguenta mais a mulher dele fora de casa. Tô no quintal de casa, mas ele é bravo comigo. Então tá, vamos voltar. Eu passei o dia aqui, trabalhando. E agora eu tô fazendo aula. Eu vou perder meu marido. Não vou não, daqui a pouco eu vou lá dar beijinho dele. Então vamos lá. Então, Neuzinha, a gente tá lá no artigo 178, né? E aí eu te disse que ele te dá uma cola legislativa dizendo quais são os defeitos do negócio jurídico. Embora o código seja bem bacana nos artigos, a partir do artigo 138, né? Quando ele fala do erro, depois ele fala do dolo, depois ele fala da coação, depois ele fala do estado de perigo e da lesão. Mas, amores, eu não vou conseguir falar só deles para você, tá? Eu vou ter que falar um pouquinho também da simulação e da fraude, que são vistas hoje como defeitos sociais, vícios sociais. Mas na época que eu estava sentada aí na sua cadeira de aluno, isso era tudo entrava no mesmo pacote, tá? Tudo entrava no mesmo pacote. Agora não, agora teve uma mudança significativa em relação à simulação, principalmente. Mudaram bem, tá? Então vamos lá. Deixa eu falar. Então, o primeiro vício do consentimento que a gente vai ver é o erro. Ele está lá previsto no artigo 138. Confere, Caixa. 138. E o artigo 138 fala assim pra gente: são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio, tá? Então vamos lá. É um artigo cheio de conceitos e eu vou falar cada conceitozinho para você, tá? Então vamos ter uma ideia do conceito de erro. Vamos muito para baixo, né? Vamos ter uma ideia do conceito de erro. O erro ocorre quando o agente possui uma falsa percepção da realidade, enganando-se sozinho. Note bem, no erro, o engano não é produzido por outro. O engano é produzido por ele mesmo. Ele acredita naquele cenário que ele construiu, tá? Então, ele, o enganado, é que tem uma percepção distorcida daquilo que efetivamente é, tá? Isso é diferente da ignorância. A ignorância é o total desconhecimento da realidade, tá bom? Então, a gente precisa entender o seguinte, que nosso artigo 138 já te deu uma pista, uma cola de que este erro, para gerar anulabilidade do negócio jurídico, ele precisa ser substancial. Qual é a oposição ao erro substancial? É o erro acidental. Registra na sua cabeça, eu vou te dar esses dois conceitos. Mas eu vou falar primeiro do erro substancial, vou esgotar todo ele e depois eu vou te falar do erro acidental, tá? Eu acho que assim é melhor. Então vamos lá, meu amor. Eu coloco até eu achei uns quadrinhos aí na internet e coloquei para você, fazendo o meu resuminho, para você fixar, já que a gente está sem quadro. Meu quadro agora tá chique, olha. Tem um monte de desenho dos meus filhos. Tem mais aqui para colar que caiu. Eu ando com preguiça, ele ficou muito alto.
para eu escrever. Tá me machucando, por isso que eu preferi, eu ia fazer os quadrinhos para vocês, mas ainda me machuca muito levantar o braço, tá? Então vamos lá, eu coloquei para você que o artigo 138 ele exige 3 situações para configurar o erro, tá? Para o negócio ser anulável. Ele tem que ser substancial ou essencial, tá? Ele tem que ser excusável, ou seja, tolerável ou ainda aceitável e tem que gerar um potencial conhecimento da outra parte. Vamos ver com calma isso? O que é um erro essencial? É a falta de percepção da realidade, tá? Isso deve ser motivo fundamental para a configuração do erro, tá? Essa circunstância tem que ser o núcleo do negócio jurídico, tá? O artigo 139, meu amor, te dá cola legislativa. Ele fala assim: o erro é substancial quando 1. Interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Então, é um erro em relação à natureza do negócio. 2. Este erro pode se dirigir à pessoa. Diz lá o inciso 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a que se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído neste de modo relevante. A questão da pessoa. Se o erro se referir à pessoa, isso tem que ser de tal natureza que seja núcleo do negócio jurídico o fato de ter se realizado em relação com aquela pessoa, tá? E outro, o terceiro, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico, tá? Então vamos lá. Então, os erros substanciais podem ser quanto ao negócio, quanto ao objeto ou quanto à pessoa. Quanto ao negócio, diz respeito à hipótese em que o indivíduo acredita praticar uma modalidade quando, na verdade, pratica outra. Wagner, vou te dar um exemplo. Seu tio assina um contrato de compra e venda, mas ele, na verdade, ele acredita que ele está assinando um contrato de locação. Tá? Isso é muito comum. Isso é muito comum. É mais comum do que você imagina. Karina, na locação, há um empréstimo da coisa mediante pagamento. Na compra e venda, não. Há, inclusive, a possibilidade de transferência imediata da posse mediante pagamento. Mas acontece. E muito. O que acontece pensei na resposta. O que acontece no... Qual a diferença essencial entre locação e compra e venda? Na locação, se não houver pagamento do aluguel, o contrato está rescindido, gera para o locador o direito de retomar o imóvel numa ação de despejo. Na compra e venda, meu amor, o vendedor pode ser emitido na posse, mas ele permanece com o direito a pedir reparação pela utilização do imóvel, pelo tempo em que a pessoa permaneceu no imóvel, ele pode pedir os encargos do inadimplemento. Então, tem várias situações. E isso é muito importante, porque é muito comum de acontecer. Então, a primeira situação que eu estou te falando é do erro quanto
ao negócio. Agora a gente vai falar um pouquinho do erro quanto ao objeto, tá? Ele diz respeito à noção inexata sobre um objeto, que influencia na formação da vontade do declarante, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Fiz um exemplo bem legal para você. Ficou tão divertido que dá até vontade de ler, mas eu vou resumir, porque ficou muito grande o meu exemplo. Eu pensei o seguinte, isso aconteceu, tá? Isso aconteceu mesmo. Eu não fui advogada desse caso, não, isso daí rolou na internet. Uma senhorinha morava numa casinha muito bonitinha lá no subúrbio, tá? Aí um dia bateu lá na porta dela um homem todo bonitão, sabe? Uma calça apertadinha, uma camisa preta bonita e um chapéu de cowboy, num carro chique. Falou assim: a senhora tá vendendo essa casa? Tô vendo a sua plaquinha aqui. Aí ela, tô vendendo sim. Aí ele falou assim: não, eu quero comprar a sua casa. É a casa dos meus sonhos. Quero comprar. Aí ele fala assim: mas eu vou te oferecer 5 lotes. 5 lotes. Lá na minha fazenda em Goiás. Eu sou vendedor, eu sou criador de boi. E lá eu tenho uma fazenda muito grande e eu vou oferecer para a senhora 5 lotes lá de 420 metros quadrados cada um, que valem muito mais do que a sua casa. Imagina só, sua casa está aqui em 315 metros quadrados, ó, o seu terreno. Eu vou te dar 5 lotes de 420, que valem muito mais do que sua casa. Então a senhora vai vender, quando a senhora vender esses lotes, a senhora vai ter patrimônio pro resto da sua vida. Aí a velhinha vai e fala assim: mas eu queria ver os lotes. Ele, não seja por isso. Não seja por isso. Eu te mostro as fotos. Aí pega o celular, mostra lá as fotos, tal. Tá aqui, ó. O lote. Ela fica encantada, porque tinha lá várias árvores frutíferas. Ela conta pro sobrinho dela, Eduardo Henrique, o sobrinho dela. Conta pro Eduardo Henrique. Eduardo Henrique fala assim: tia, vamos lá ver esses lotes. Já tem endereço aí? Vamos pegar um aviãozinho, vamos lá para Goiás. Vamos ver esses lotes. Chegando lá, eles encontram uma placa. E ela confere realmente, Eduardo Henrique, é aqui mesmo. As fotos parecem, as fotos que eu vi, desse lugar mesmo. Que lindo, né? Ah, então vamos ligar pra imobiliária, porque ainda tá com a placa, né? Tinha que estar sem a placa. Aí ele liga para o imobiliário. Pois não, é sobre os lotes aqui, no lugar tal. Aí ele diz assim: mas esses lotes, eles estão para ser vendidos há 12 anos. Só 8 eles estão encravados no inventário. Vendedor ótimo, né? Só 8 eles estão encravados no inventário. E a gente não consegue vender, sabe por quê? Porque tem um açude no meio do terreno. E aí não tem nem como construir. Porque não tem aprovação, a gente não consegue aprovação. Ele vale 1/10 do valor que a senhora comprou. Aí a dona Rosalinda, coitada, fica arrasada e volta para casa. Mas quando ela volta para casa, ela encontra quem na porta dela? Encontra o cowboy, todo bonitão no carro preto dele com letra dourada, querendo executar o contrato dele. Ele quer a posse do imóvel. Afinal de contas, ela assinou a escritura de permuta, tá? E o que começa? Começa o dever para Dona Rosalinda de comprovar efetivamente que ela agiu com erro em relação ao objeto. Na verdade, ela não imaginava que os lotes eram absolutamente desvalorizados. Então, ela vai pedir a anulação do negócio para que ela se mantenha na casa dela. Entendeu? Meu exemplo foi super floreado, mas o que eu quero te dizer é exatamente isso. Ele diz respeito exclusivamente ao objeto, tá?
Vambora, vamos seguir. Tem a outra hipótese, o erro em relação à pessoa, né? Mais um exemplo, Pablito. Esse exemplo está lá no artigo 1557. Ele diz assim: considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge o que diz respeito à identidade, à sua honra e boa fama, sendo este erro tal que o conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. É um exemplo legal, viu? Legislativo. A gente dá cola legislativa. Então, a lei te deu um exemplo de erro contra a pessoa. Você casa com um cara achando que ele é uma coisa, mas ele é outra. Mas o importante, isso sempre acontece, né? Eu, então, que adoro casar, a gente sempre acredita que a pessoa é perfeita, né? Mas não é isso. Não é uma questão de temperamento. É uma questão essencial. Por exemplo, já aconteceu isso, tá? A moça se casa com um rapaz acreditando que ele tem condições de ter filhos. E ele não pode ter filhos. Mas ele afirma a ela, ciente de que não pode, que poderia realizar esse sonho. Isso já aconteceu, gente. Já aconteceu de anulação do casamento por causa disso, tá? Tô te dando um exemplo que já aconteceu, tá? Não tô te dizendo que hoje aconteça, só um exemplo, tá bem? Então vamos lá. Uma outra situação que eu tenho que te dizer em relação ao erro é que o erro só conduz à anulação se ele não puder ser de qualquer forma retificado. Nesse exemplo que eu te falei do erro em relação à pessoa, é possível a retificação, né? Se eles se reconciliarem, se ela entender que é uma situação, que ela pode ter filhos de outras formas, entender? Isso pode chegar, isso pode ser retificado. Não é necessária a anulação, tá bom? No caso lá da velhinha, dos lotezinhos, se houver uma composição entre eles, acabou, não tem que se anular o negócio jurídico, tá? O negócio jurídico vai ser retificado. O que diz o artigo 112 é o seguinte: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem. O que isso quer dizer é que a vontade das partes, a intenção das partes é a que prepondera. Mas o que diz o artigo 142 é o seguinte: o erro de indicação da pessoa ou da coisa, o que se referir à declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada, tá? Então, essas são hipóteses que o legislador previu de que o erro será necessariamente retificado, tá? E não vai acontecer a anulação da ação. Em relação aos motivos, a gente também tem que analisar. É possível que o erro ocorra em relação aos motivos, tá? A princípio, isso é irrelevante, tá? Mas se o motivo for essencial ao negócio jurídico, ele pode ser anulado também, tá? Fala lá o artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante, tá? E mais uma observação aí para você, tá? Para que um erro seja anulável. Não é isso que eu quero fazer. O que eu quero falar para você é sobre o erro acidental. A gente já encerrou todas as hipóteses de erro substancial, tá? A gente falou do erro substancial quanto ao negócio, quanto ao objeto, quanto à pessoa e quanto ao motivo, tá? Mas eu quero te dizer
o que é um erro acidental? O erro é acidental, e aí não tem possibilidade de anulação, quando ele está ligado a uma situação, uma circunstância secundária que permitia aquele que comete o erro constatar, tá? E que ele não seria impedido de contratar, tá? Então, o erro acidental, ele pode gerar reparação por perdas e danos, mas não a anulação do negócio, tá? Que é coisa completamente diferente uma da outra, tá bom? Então, vamos lá. O erro ele tem que ser substancial e excusável. O que é excusável? O erro deve ser desculpável. Ele não pode ser grotesco, tá? Logo, é anulável o erro que a pessoa, com uma costumeira diligência, cometeria. É preciso que a gente imagine um homem médio, tá? A gente não vai aqui, em relação ao erro, tratar de um homem acima da média, abaixo da média, porque aí, no caso, poderia ser inclusive ignorância, né? Ele ignora completamente o fato, né? Ele ignora completamente a circunstância, ele ignora completamente tudo. Aí é outra situação, tá bom? O erro, ele tem que ser tolerável. O que é isso? O homem médio se equivocaria também nessas circunstâncias, tá? E um outro requisito essencial para o erro ser anulável é o potencial conhecimento da outra parte, ou que este erro seja cognoscível, que ele seja real, tá? Realizado o negócio jurídico, deve ser possível o conhecimento posterior acerca do erro, de modo a ser visível e nítido que a manifestação de vontade se deu exclusivamente em razão do erro. Tá bom, meu amor? Então tá bom. Então vamos falar do dolo agora? O dolo ele está lá no artigo 145, tá? São negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a causa. O dolo também é uma falsa percepção da realidade, assim como um erro. A diferença é que existe uma outra pessoa que induz aquela em erro, ok? Então, assim, o dolo, o agente não causa o efeito sozinho, assim como no erro. No erro, ele cria dentro da cabeça dele um cenário. No dolo, não. Tem alguém, que pode ser o outro contratante ou ainda terceiro, cria aquela situação para que ele pratique, para que ele dê a sua manifestação de vontade, ok? Então, eu coloco assim para você que o dolo ele vai ser, assim como o erro, essencial ou acidental, tá? O essencial ele sempre vai gerar a anulação do negócio, mas o acidental não, ele gera só perdas e danos. Então vamos lá, em relação ao dolo substancial ou essencial, fala pra gente o artigo 145. São negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a causa. Vamos fazer a analogia em relação ao erro, tá? O dolo substancial acontece quando uma das partes, de maneira ardilosa, induz a outra a praticar um ato que naturalmente ela não praticaria, salvo se fosse salvo pelo dolo, né? Ela só praticou por causa do dolo, né? E tem que ter uma outra situação. A necessidade de que haja intenção de obter vantagem, tá? O dolo substancial pode gerar anulação do negócio jurídico. Agora, em relação ao dolo acidental. Apesar de a parte também ter sido enganada, o negócio jurídico, no caso do dolo acidental, ele seria praticado de qualquer forma, presente ou não o artifício, tá? O dolo acidental não se resolve no plano da validade, mas ele se resolve no plano da eficácia, como a gente vai ver lá na frente, tá? Aí fala pra gente o artigo 146. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos
e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então, assim, independente do modo do dolo, ele seria realizado de qualquer forma, tá? O artigo 147 ele fala de um dolo por omissão, tá? Que acontece nos casos em que as partes tinham o dever de prestar determinada informação essencial, mas ela omite, tá? Causando no outro o erro, tá? Fala lá o artigo 147 pra gente. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provocando-se que sem ela o negócio não teria sido celebrado. Esse dolo ele pode ser bônus, um dolo bom, ou um dolo malus, um dolo mau. No dolo bônus, é o exagero que aquele que o comerciante comete, tá? Para vender a sua coisa. Ele vai destacar as qualidades do bem, sem que haja a intenção de lesar o comprador, de prejudicar, tá? É uma prática válida, tá? Então, isso não gera anulação do negócio jurídico, tá? Agora, o dolo malo gera, tá? Mas aí a gente tem que verificar no dolo malus, que é aquele dolo em que existem ações astuciosas, né? Em que se dá uma informação inverídica, né? E que se qual é a palavra, meu pai? Em que se induz a pessoa a praticar o ato, tá? Neste caso do dolo malus, ele sim, ele vai gerar anulação, se for essencial. Se for acidental, não. Se for acidental, ele vai gerar perdas e danos, tá, meu amor? Mas tem uma situação importante para te contar. Não sei se eu já falei sobre isso para você, mas eu falei esses dias, eu não sei em que situação que eu falei. Ninguém pode alegar o dano que causou e que teve benefício. Então, assim, o artigo 150 fala o seguinte: se ambas as partes procederam com dolo, nenhuma delas pode anular o negócio ou reclamar a indenização. Se as duas fizeram com intenção ruim, ardilosa, elas não podem alegar em seu proveito o dolo. Nenhuma das duas, ok? Isso é bem lógico, né? Em relação ao dolo exercido por terceiro, tá? A gente tem que analisar se a conduta da parte que contratou foi pura, tá? Se a parte que contratou sabia ou deveria saber, o dolo de terceiro é um dolo anulável. Se não sabia, tá? É possível a reparação por perdas e danos diretamente pelo terceiro, tá? Quem fala isso é o artigo 148. Pode também ser anulável o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá todas as perdas e danos a quem ludibriou. Ok? A gente fala um pouquinho aqui sobre o dolo pelo representante, né? Se é um pai, um tutor, um curador, a ação tem que ser movida contra o representado que vai responder na importância do proveito que teve, tá? E o representante, ele só vai responder por perdas e danos, tá? Porque, na verdade, quem quis causar o dano, quem causou o dolo, quem efetivamente teve proveito foi o representado, tá? Mas na representação convencional por mandato, isso a gente tá, na primeira hipótese era só
era o representante que era pai, tutor ou curador. Agora, na representação por mandato simples, tá? É responsável pelos atos praticados pelo representante, o representado. O representado ele se responsabiliza pelos atos que o representante causou, tá? Então, o prejudicado pode exigir a anulação do negócio ou a reparação dos danos, tanto para o representante como para o representado, tá? Quem fala isso é o artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o do mandato, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. E aí você se lembra, né, das obrigações solidárias? Como é que é? Qualquer um pode ser chamado, seja o representante, seja o representado, tá? Princípio das obrigações solidárias. O vídeo tá grande, eu vou cortar para falar agora para vocês sobre os demais negócios, vícios do negócio jurídico.